Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando por aqui mais uma vez para agradecer a Deus por essa linda manhã. Então hoje é uma manhã a qual o Senhor está te dando de presente mais uma oportunidade, porque o nosso Deus, Ele não dorme, não cochila, Ele está o tempo todo com os olhos abertos, cuidando de mim e de você. Então hoje nós vamos responder uma pergunta que perguntam assim no canal: qual a diferença entre arrependimento e remorso? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Então nós vamos usar dois personagens bíblicos para a gente poder entender. Primeira coisa, o que é remorso? Remorso é quando você quer mudar a situação. Você não se arrepende, mas você quer mudar o que aconteceu. Ou muitas vezes você quer acabar com aquela dor, com aquela culpa que está dentro de você. Arrependimento é quando você cai em si. Você fala: meu Deus, fiz tudo errado. Quando você se arrepende da sua atitude. É quando você chora aquelas lágrimas de arrependimento. Quando você realmente se põe no lugar da outra pessoa e você sente uma grande tristeza. E você quer então que o Senhor te perdoe. Você quer pedir perdão à pessoa. Então isso chama-se arrependimento. E nós vamos usar dois personagens bíblicos. O primeiro é Pedro. Pedro nos ensina o que é arrependimento. Então, quando Pedro, ele pecou contra Jesus, ele era o seu melhor amigo, e Jesus foi então para o seu propósito de cruz, para a crucificação, e Pedro disse que não conhecia Jesus, negou 3 vezes Jesus. Enquanto Jesus estava arrastando a tua cruz, do outro lado da rua estava Pedro, e quando Pedro olhou para Jesus, Jesus lançou um olhar para Pedro, e este olhar levou Pedro para o caminho do arrependimento. Porque Pedro se arrependeu e se colocou no lugar do seu amigo. E ele falou: o que eu fiz? Foi um olhar que matou Pedro por dentro. Então ele caiu em si e viu que ele tinha feito muito mal para o seu melhor amigo. Então ele se afasta dali e ele vai chorar. Então ele está arrependido. Então quando Jesus termina o seu propósito de cruz, Jesus vai até Pedro para resgatar Pedro desse caminho do arrependimento. Devolver a Pedro, então, a sua paz. Porque Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, você sabe que eu te amo. Então, ele pergunta de novo: você me ama mesmo, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então ali ele traz de volta o amigo. Ele perdoa Pedro pela sua atitude. Então Pedro volta para o caminho com Jesus, volta para os propósitos da cruz. Então aqui nós temos também Judas. Judas, ele não conseguiu ir para o caminho do arrependimento. Judas tinha remorso, porque Judas também era discípulo de Jesus e ele entregou Jesus por algumas moedas. Disse aos inimigos de Jesus onde que estava Jesus. Então ele ali premeditou tudo. O pior é isso, irmãos, quando você premedita. Quando você começa a planejar a maldade. Então o Judas planejou a maldade, combinou com os adversários de Jesus. Como que ele iria entregar Jesus? Então ele deu um beijo no rosto de Jesus, para que os inimigos pudessem reconhecer que aquele era o homem que estava sendo procurado. Então, o que é remorso? O que é maldade do remorso? Você premedita primeiro o seu ato de pecado, depois você tenta mudar a situação, porque depois que Judas entregou Jesus, ele meio que caiu em si, ele tentou levar as moedas de volta para o adversário de Jesus, mas eles não aceitaram, falaram: não, você cobrou. Esse é o seu pagamento por entregar o seu melhor amigo. Então nós não queremos de volta. Então ali Judas estava tremendamente culpado. Ele estava se sentindo culpado. E quando a gente tem essa culpa, esse remorso, você não tem Jesus nesse caminho para tirar você desse caminho. Porque Jesus só caminha no caminho do arrependimento, nunca foi no caminho do remorso. Então, se você está sentindo remorso, vai para o caminho do arrependimento. Porque quando você está com remorso, você está sentindo uma dor tão grande na tua alma, que somente o que você quer é acabar com essa dor.
E muitas vezes Satanás entra nesse período do teu remorso e ele tira a tua vida. Ele faz com que você tire a tua própria vida. Porque ele começa a mentir para você. Porque a mente é um campo de batalha. Ele fala que você não merece nada, que você é culpado, que você não é digno nem do arrependimento. E aí então você infelizmente perde a tua salvação por você pôr um ponto final na tua vida. Então entenda hoje o que é arrependimento, o que é remorso. Arrependimento é quando Pedro se arrependeu e se colocou no lugar do seu amigo e ele chora amargamente, arrependido de ter feito aquela atitude. Agora remorso é quando você, infelizmente, faz uma atitude premeditada, premedita o mal, e depois você quer voltar atrás, aí não dá mais tempo. E naquele momento Satanás começa a soprar em tua mente que você não vale nada. Então, hoje Deus quer falar com você que está no caminho do remorso. Se arrependa da tua atitude, do teu pecado. Se arrependa, por mais grave que seja. Vem para o caminho do arrependimento. Não acredite nas palavras de Satanás, ele quer tirar a sua vida. E ele não pode continuar ganhando vantagem na tua mente. Porque se você tirar a sua própria vida hoje, você vai perder a salvação. Então a tua salvação vale muito. A tua salvação vale tudo. Não permita que o inimigo te roube. Não permita. Ele já te roubou no caráter, já te roubou na identidade, já te roubou na tua inocência, na tua paz. E agora ele quer roubar a tua vida. Então vem para o caminho do arrependimento, que ali você vai ter Jesus, que vai estar pronto para te resgatar. Amém? Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão e por essa irmã, Senhor, que está ouvindo esta ministração. Senhor, é muito, muito forte, Pai, o tema de hoje. Porque arrependimento e remorso, por mais que as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas são caminhos contrários. Um caminho leva à morte e o outro leva para o arrependimento genuíno. Então, Jesus, tem misericórdia, Pai, daquele que está no caminho de remorso, daquele que está, Senhor, agora, Senhor, preparado para tirar a tua própria vida, daquele que está tão perturbado, se sentindo tão culpado, que quer pôr um ponto final nesta dor. Jesus, hoje, tira essa pessoa desse caminho de solidão, de tristeza. Tira essas pessoas desses caminhos, Pai, da morte, que estão agora tentando tirar a tua própria vida, muitas vezes cortando até o pulso, ou estão preparados para tomar alguma medicação. Senhor, não permita que isso aconteça, que elas possam entender que Jesus não odeia o pecador, Jesus abomina o pecado, que hoje elas possam se arrepender das tuas atitudes, e que elas possam sentir Jesus perdoando, e que elas sintam paz, e que elas voltem para os braços de Cristo, e que Cristo devolva a elas a identidade, devolva a paz, devolva tudo que foi roubado pelo inimigo. Em nome de Jesus, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, eu peço ao Senhor que entre com providência na vida de cada uma das pessoas que estão em caminhos opostos, mas ambos estão sofrendo, que as pessoas que estão no caminho do arrependimento e no caminho do remorso, e que a paz que excede todo entendimento, ela esteja no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que você é mais do que vencedor e vencedora para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Jesus, assim como ele foi resgatar Pedro, ele também quer resgatar você. Se Judas tivesse se arrependido, com certeza, Jesus também tinha ido lá para perdoar Judas. Mas Judas não conseguiu se arrepender. Ele só sentiu dor e queria pôr um ponto final nesta dor. Ele queria que aquela ação, aquela atitude não tivesse acontecido. E o remorso fez com que ele tirasse a sua própria vida. E ele perdeu a tua salvação. Então que você saiba que por mais grave que tenha sido o seu pecado, se arrependa. A palavra de Deus fala, se você confessar o seu pecado para Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Amém? Deus te abençoe.